Mas tudo que você vai fazer na vida hoje, independente da sua área, é desafiador até. Bom, meu nome é Guilherme Carvalho, eu sou jornalista aqui na Rádio O Povo CBN Cariri e sou formado em jornalismo na Universidade Federal do Cariri. Eu me formei em 2023, sou egresso da turma de 2018 e desde 2020 tenho atuado como profissional aqui no grupo de comunicação O Povo. Então, assim como muitos profissionais aqui da região, eu comecei a atuar no mercado antes mesmo de me formar, né? Antes mesmo de sair da graduação. Então, isso é muito desafiador, porque você tem que ali, de alguma maneira, se dedicar aos estudos e se dedicar também ao trabalho. Por um lado, se torna mais fácil você ser inserido no mercado de trabalho, porque você já tem essa convivência desde cedo com profissionais da área, mas você, de alguma maneira, tentar conciliar a vida de estudante e a vida de jornalista profissional é realmente muito desafiador e eu enfrentei esse desafio durante muito tempo, né? Porque eu comecei a atuar, eu ainda estava na metade do curso, então apenas metade do curso eu fui estudante e a outra metade eu tive que ir ali, de alguma maneira, ser estudante durante a noite e durante o dia ser jornalista. Então, quando eu finalmente terminei a graduação, lá em 2023, eu já estava atuando aqui na CBN há quase 3 anos, né? Já estava acostumado com esse ritmo de trabalho, de à noite estar se dedicando à universidade, fazendo as aulas, as cadeiras, se preocupando também com o TCC e pela manhã atuando como profissional. Uma vez que essa etapa da universidade foi encerrada, aí deu até um certo respiro, né? Que eu pude me dedicar exclusivamente à minha profissão aqui na CBN. Olha, o mercado de jornalismo aqui na região do Cariri é um mercado muito desafiador, mas eu costumo falar para os estudantes, para os meus amigos, que não é um mercado impossível. Às vezes, até na faculdade, a gente cria a ideia que o mercado é um grande monstro, que você vai se formar e vai ficar desempregado. Não é bem assim, né? Eu costumo dizer que se você é um profissional dedicado, que está ali procurando se capacitar, tem um network bem ativo, conhece as pessoas que já estão atuando nas empresas, certamente você não vai ficar desempregado, você vai ter oportunidades. Só que, claro, há uma precarização muito grande. Isso não é exclusivo apenas aqui da região do Cariri. O jornalismo em todo o Brasil enfrenta isso. Então, conversando com amigos aqui na região, eu sei que a realidade de muitos é bem diferente da minha. Eu trabalho em uma empresa séria que tem uma tradição jornalística há quase um século. Então, essa tradição jornalística passa pela atuação do jornalista, mas passa também pela qualificação do profissional, né? Você pagar um salário adequado para esse profissional, você dar os seus direitos trabalhistas, você contratá-lo como CLT. Eu sei que isso é um privilégio que muitos aqui na região não têm. Conheço muitas histórias de profissionais excelentes que se formaram aqui na UFCA que até hoje não tiveram a oportunidade de estar atuando em empresa que garanta esses direitos para o trabalhador, garanta esses direitos para o jornalista. Só que, ao mesmo tempo, hoje a gente vive um mundo muito conectado, né? Não necessariamente você se formando aqui, você precisa, ou ficar aqui, ou dois, trabalhar aqui. Né? Hoje em dia tem muitas modalidades de trabalho remoto, conheço pessoas que se formaram na UFCA e trabalham de maneira remota para empresas de São Paulo, de Fortaleza e por aí vai. Então é isso, em suma, o mercado é desafiador, é muito precarizado, mas não é impossível. A cada dia que passa vão surgindo aí oportunidades para quem se forma em jornalismo. Existe um preconceito muito feio na sociedade que o rádio é uma coisa antiga, que é uma coisa que alguns até falam que já morreu. Isso é completamente equivocado. Só quem fala isso é quem não faz rádio ou quem não consome rádio. A gente sabe que o rádio é um veículo mais ouvido, é o veículo mais democrático que existe, né? O meio de comunicação que atinge a todos de uma maneira muito veloz, né? E o rádio ele se reinventa. Quando surgiu toda a revolução da internet, muitas pessoas falavam que ali seria o final do rádio. E ninguém ia mais fazer rádio, ia ficar apenas consumindo jornalismo, música, enfim, por meio da internet, por meio dos computadores e dos celulares. Só que não, o rádio ele se reinventa. Então, a cada dia que passa com as tecnologias que chegam, né, o rádio vai se reinventando para esses novos públicos que vão chegando. O exemplo claro disso são os podcasts, né, que é uma febre gigantesca em todo o mundo. E os podcasts é um método de fazer rádio ainda novo, um método que chega inclusive pela internet. Tem tantos podcasts de entrevista que se assemelha muito com os programas que a gente faz aqui na rádio, por exemplo, mas também os podcasts narrativos, que já se aproximam
com aquela reportagem mais apurada, com a sonorização mais aprofundada. Então o rádio ele não morreu, ele dificilmente vai morrer, justamente pelo seu caráter democrático de atingir o máximo de pessoas de uma maneira muito rápida. O rádio ele é muito apaixonante, né? Tanto para quem escuta, mas para quem faz rádio. A maioria das pessoas que fazem rádio, elas começam a ter esse contato com esse mundo do rádio muito cedo. Então, para você que é estudante, que tem curiosidade em fazer rádio, apenas faça, apenas entre em contato com o rádio. Se você não tem condições ainda, oportunidade de fazer radiojornalismo, então consuma. Escute as emissoras de rádio na sua região, na sua cidade, saiba o que está sendo feito ali, consuma podcasts, veja o que está chegando de novo, para você poder entender esse veículo como um todo e lá na frente você poder entrar nele também, contribuir para o radiojornalismo. Eu acho que ao longo dos anos o jornalismo aqui no Cariri ele tem se aperfeiçoado muito. Se a gente pegar o cenário atual e comparar com 5 ou 10 anos atrás, a gente vê realmente uma mudança editorial nos veículos muito grande. E isso eu tenho certeza que passa pela fundação do curso de jornalismo aqui na Universidade Federal do Cariri, em que esses profissionais que estão ali no mercado estão sendo de fato capacitados, estão tendo estudo acadêmico aprofundado para entender aquela profissão, como ela deve ser feita, os parâmetros de ética da profissão, os métodos de apuração e por aí vai. Então, adiante, eu imagino que esse mercado só tem a melhorar, né? Com mais veículos surgindo, com a profissionalização dos veículos já existentes e tudo isso. Eu imagino que pode ser desafiador também por uma série de motivos. A gente discute muito hoje no jornalismo o avanço das inteligências artificiais, que tem um impacto muito grande na atuação dos jornalistas, só que eu costumo pensar que essas ferramentas tecnológicas que surgem, elas são ferramentas que chegam para ajudar o profissional e não para substituí-lo. É claro que haverá, já estão acontecendo muitas mudanças, só que nós, como profissionais, temos que ir ali se adaptando a essas mudanças e fazer parte delas, sem deixar a inteligência artificial, sem deixar aquela tecnologia substituir a nossa atuação, substituir o nosso trabalho, mas sim saber usar aquilo e fazer jornalismo com ela. Eu acho que a coisa que eu mais me orgulho, né, na minha trajetória como profissional foi uma reportagem que eu fiz ano passado, um levantamento exclusivo que nós fizemos aqui na rádio sobre acesso a saneamento básico aqui na região. Nós analisamos dados do IBGE e descobrimos que mais de 17 mil pessoas aqui na região do Cariri vivem em condições subhumanas, né, sem acesso ao banheiro. Então, está desde o começo lapidando essa informação, analisando os dados, chegando a um número concreto, um número alarmante, procurando as autoridades, né, a prefeitura, para de fato denunciar essa situação, é uma das coisas que eu mais me orgulho na minha carreira, um dos meus trabalhos favoritos assim nessa minha atuação como jornalista. E eu acho que o aprendizado que vem disso é apenas aquele fortalecimento, que o jornalismo ele tem que ser essa voz às pessoas que precisam de voz, né? As pessoas que estão passando por desafios, enfrentam problemas sociais. Nosso papel como jornalista é esse, né? Acompanhar essas situações, denunciá-las e ser essa espécie de porta-voz para os problemas da sociedade. Eu acho que o melhor conselho para os estudantes de jornalismo, né, aqueles que estão perto de se formar ou não, é você fazer jornalismo, né? Muitas vezes as pessoas acham que você deve começar a fazer jornalismo só depois que você termina a graduação. Só que não. Ainda na graduação, você tem que ir ao máximo e construindo ali seu portfólio, aprendendo muito, fazendo jornalismo de rádio, impresso, digital, jornalismo audiovisual, redes sociais hoje, que é uma coisa gigantesca, né? Então você vai aos poucos aprendendo e entendendo que tipo de profissional você quer ser depois que você se formar. Porque tudo é aprendizado. Tudo que você faz, você carrega aquilo consigo, no seu currículo, na sua trajetória, na sua bagagem. E tudo isso você vai usar lá na frente quando você se formar. Então o conselho seria esse: faça jornalismo, consuma jornalismo, veja o que você é bom, veja quais são as áreas que você tem mais interesse e realmente se dedique àquilo, aprofunde seus conhecimentos, vá tentando, aprendendo aos poucos que você vai lapidando o profissional que você vai ser.